Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo e hoje passarei algumas informações através do nosso amado irmão William, da família Plutarco, que falará sobre o rei Davi, o Davi Golias, que muitos conhecem, e também sobre o rei Salomão, o homem mais rico de todos os tempos. E ele passará algumas curiosidades a vocês sobre essa história, sobre o que aconteceu, E é muito interessante nós observarmos que há muitas escrituras, Aliás, há muitas passagens como os salmos do rei Davi na Bíblia, nas escrituras. E mesmo assim, é contado que Deus falava com o rei Davi, com Salomão. Então, esta é uma grande curiosidade, porque vocês vão ver, não vou falar nada antes, mas vocês vão ver como eles tinham, de certa forma, uma conexão com Deus. Claro, seria o Pai Supremo, a fonte de tudo, ou seria um Deus, um Deus Pai-Mãe, ou um Deus, um grande e poderoso Deus, que naquela época se comunicava com os humanos. Então, é isso, depois vocês comentem aí, façam suas questões nos comentários deste vídeo, para vocês saberem com quem que eles falavam. É com o Pai Criador? É com Deus Supremo? Ou era com realmente, talvez, um outro Deus ou um próprio eu superior? Como eles se comunicavam, E também, depois, as suas curiosidades aí sobre o texto, sobre as informações que irei passar. Perfeito? Então é isso, amados irmãos. Peço que vejam o vídeo até o final. Se puderem, se gostarem do vídeo, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Perfeito? Depois da vinheta, fiquem com o vídeo. Grande irmão Carlos, tudo bem, meu querido? Vamos lá então, Davi e Salomão. Eu costumo dizer que Davi e Salomão, eles marcam dois períodos distintos em Israel. Eles marcam duas eras de grande e de suma importância e, ao mesmo tempo, eles marcam a diferença entre um adquirir a paz pela guerra e o outro adquirir a paz pelas alianças. Davi, um jovem pastor de origem um pouco humilde, embora que em Israel quem era proprietário de uma quantidade excessiva de animais não era considerado de família sem nenhuma importância. Tanto que os seus irmãos eram conhecidos no exército de Israel como guerreiros, E o seu pai Jessé, ele vem também de uma linhagem boa. Então tudo leva a crer que ele vem de uma família conhecida no meio judaico. Mas Davi, ele exercia um papel não tanto glamuroso, porque naquela época que só cuidava das ovelhas, o filho que tem menos importância na casa do pai. O menor, o mais novo, aquele que faria os piores serviços da casa, menos os serviços dos próprios escravos da época. Esse era Davi. Até que num período de Israel em que que antecede Davi, teve o profeta Elias, que era o sacerdote da casa de Deus. Foi um período onde Deus não falava mais com Israel, não falava mais com seu povo. Foi um período de grande silêncio. Até que é levantado o profeta Samuel, e esse mesmo profeta Samuel, ele unge Davi a rei. Só entre Davi reinar, ou melhor, entre Davi ser ungido e reinar, passaram-se muitos anos. Creio eu que 12 ou 13 anos, mais ou menos, entre ele ser ungido rei e ele reinar, porque ele passa por um período de grande perseguição. Embora ele tenha matado o gigante Golias, a pedido do rei Saul, ter ido morar na casa do rei Saul, tocar músicas para o rei Saul ouvir,
e dormir, o rei Saul nutriu por ele um grande ódio de inveja, porque Davi se destacou como guerreiro mais do que Saul, tanto que as mulheres de Jerusalém cantavam: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Então isso gerou grande ciúme no coração de Saul, ao ponto que esse ciúme o consumiu, e ele por inúmeras vezes tentou matar Davi, e Davi teve que viver como um errante fugitivo por um bom tempo para que Saul não o matasse. Em contrapartida, Davi nutriu um grande amor e uma grande amizade por Jonatas, que era o filho mais velho de Saul. Pois bem, após esse período, depois de uma guerra, Saul ele se suicida e Davi finalmente assume o trono. E Davi era um grande guerreiro, ele matava, assim, ele era como posso dizer, na guerra, ele era praticamente um carniceiro mesmo, ele matava e não eram poucos não, viu? Matava muitos homens, muitos. E chegou um período que Davi pediu a Deus que ele queria construir um templo para Deus. E Deus o proibiu de construir esse templo porque Davi tinha as mãos muito sujas de sangue. Deus permitiu que ele angariasse os fundos, os recursos, mas disse para ele o seguinte: você não construirá o meu templo porque você tem as mãos sujas de sangue. O seu filho Salomão construirá o meu templo. Então Davi dedicou a vida o quê? Ele resgatou a adoração a Israel. Ele resgatou toda a adoração perdida de Israel, Davi resgatou. Tanto que ele faz os salmos, escritos por ele. Se você olhar bem os salmos, ele é um jogral de adoração. Os 150 capítulos de salmo é um jogral de louvor e adoração. Só que Davi, ele cometeu, além desses... eu não vou dizer crimes de sangue, porque ele cometeu em guerra, mas como ele matou muitas pessoas, ele tinha uma veia de adoração muito forte. Só que teve um período na vida de Davi. O que Davi fez? Davi, uma vez, os homens iam à guerra e ele resolveu não ir. E da sacada do prédio, ou do palácio, ele viu uma jovem muito bonita, uma mulher tomando banho. E ele se interessou sexualmente por essa mulher. Pediu que seus servos trouxessem ela ao palácio e se deitou com ela. Depois ele descobriu que aquela mulher estava grávida. E ela era mulher de Urias, um dos grandes soldados do seu exército conhecidos por Davi. Então Davi manda chamar Urias e pede que Urias vá para casa e se deite com a sua mulher, para sempre ele tentar encobrir o fato que ele se deitou com a mulher de Urias. Só que Urias, em vez de se deitar com a sua mulher, ele dormiu na porta do palácio. E quando Davi descobriu, ele perguntou para Urias: por que você não foi se deitar com a sua mulher para sua casa? Urias diz o seguinte: não, eu não vou fazer isso enquanto os meus irmãos estiverem em guerra. Eu não sou digno desse descanso. E Davi se desesperou. E o que Davi faz? Ele manda chamar o general e fala: leve Urias para a guerra e coloca ele na fronte de batalha, no lugar mais perigoso do exército. E com essa ordenança, Urias vem a morrer em guerra, em batalha. Então Davi, ele comete aí o quê? Um adultério e um assassinato. O profeta vem e o adverte sobre esse ocorrido. Davi descobre que o profeta sabia. E Davi, ele chora amargamente, ele clama desesperadamente pelo perdão de Deus. O Salmo 51 relata o desespero de Davi. E mesmo após tudo isso, Deus ainda fala: Davi, ele é um homem segundo o meu coração. Eu levei alguns anos para entender isso e hoje eu entendo. Não porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não errava, mas sim porque ele era um rapaz que errava, reconhecia o erro e clamava desesperadamente pelo amor incondicional de Deus, pelas misericórdias de Deus. Então isso o levou a ser tratado como um homem que era segundo o coração de Deus, um homem cheio de erros, mas que clamava sempre pela misericórdia de Deus. Ele era alucinado pelo amor de Deus. Então isso eu compreendi, que por isso que Deus o falava: Davi é segundo o meu coração, porque ele busca desesperadamente o meu amor. Só que dessa união entre Deus e Davi, essa união forte, essa aliança, Davi, ele tenta consertar o seu erro chamando Batseba, que é a mulher de Urias, para ser a sua esposa. E Batseba aceita, e dessa união de Davi com Batseba, a mulher do adultério, nasce Salomão. E Salomão, digamos que ele seria um dos filhos mais novos de Davi, ou seja, pela tradição ele não assumiria o trono.
mas Batseba pede a Davi que Salomão assumisse o trono, e Davi concede. Então Davi, ele começa a instruir Salomão desde bebezinho a ser um rei. Salomão cresce, vira adulto, Davi envelhece, morre, e Salomão entra em desespero, dizendo o seguinte, que ele não era digno de reinar em Israel. E ele vai ao templo e fica a noite toda orando a Deus. Ele pede uma coisa a Deus, que Deus o ajudasse, que Deus se apresentasse a ele, que Deus o instruísse. E Deus pergunta para Salomão, Salomão, o que você quer? E Salomão diz, Deus, eu quero sabedoria. Sabedoria para reinar, sabedoria para guiar esse povo, sabedoria para cumprir a tua palavra. Então Deus diz a Salomão, Salomão, porque tu não pediste o sangue dos teus inimigos, porque você não pediu glória, porque você não pediu vitória nas guerras, além da sabedoria, eu vou te dar uma bênção financeira, uma prosperidade como nunca houve e jamais haverá na terra para homem algum. Então, a partir dessa oração, Salomão começa a ser abençoado com uma sabedoria fora do comum, começa a ser abençoado com riquezas de valor praticamente incalculável, né? E essa basicamente é a história de Davi e Salomão. Eu costumo dizer que Davi ele marca o período de adoração, resgate da adoração, e Salomão marca o período de resgate de prosperidade, resgate de crescimento material em todas as áreas, Então Davi vem de um período, ele resgata a adoração ao povo de Israel, e Salomão resgata a prosperidade financeira e a prosperidade intelectual de Israel. Basicamente seria isso, tá, meu irmão? Tentei ser o mais breve possível, espero que eu tenha te abençoado com essa instrução. Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.